um questionário aí que você tenta fazer, um questionário para estudos aí, de tudo que eu falei em materiais e prótese fixa, nesse segundo semestre. Então, são 70 questões de prótese aí para você 70 fazer aí, hein? Então, várias coisas aqui. Como é que eu faço para subir isso aqui, que não tem nenhum controle aqui? Peraí, sobe lá, meu filho. Isso, só para a gente ter uma ideia, tá? Um questionário. Aí eu ia separar a prótese fixa, um questionário, e materiais, outro questionário. Mas no final eu estava perguntando materiais em prótese fixa em materiais, e aí eu falei, quer saber? Vou juntar tudo isso aqui que tá mais fácil, porque os assuntos são muito dão as mãos, né? Então, perguntas aí, só para a gente entender o que eu estou perguntando aí, né? Perguntas para entender. Desenhe uma prótese fixa, explique o que são pilares, pônticos e conectores. Então, assim, vocês vão perceber que se eu tivesse feito mais tempo, eu teria colocado assim alguns assuntos próximos. Mas aí eu estou perguntando conector, aí quando eu estava lá na pergunta 50, eu lembrava uma pergunta de conector, né? E aí eu ia encaixar aqui, ia ter que mudar tudo de novo, número 1, 2, 3, não estava automático, sei lá o quê. Enfim, então a pergunta está embaralhada, tá? Eu volto a perguntar a coisa, vou para outro assunto, volto, assim, não tem uma lógica na sequência, tá? É bom para também o cérebro ficar esperto, não ficar, né, dividindo assuntos em categorias, tá? Então, desenha uma prótese fixa e explica o que são pilares, pônticos e conectores. Você desenha lá uma prótese, se fixa, e aqui é pilar, aqui são os pônticos e a emendinha lá, os conectores e tal e coisa. Se a pessoa perdeu 4 incisivos superiores, então os centrais e os laterais, e o dentista está querendo usar os caninos só como pilares, desgastar o canino, isso daí pode fazer? É arriscado? Né? É o ideal? Né? Pode fazer? O que seria o ideal? Por quê? Né? Tem alguma lei aí que a gente se baseia para, né, para fazer esse cálculo? Tem, está nas aulas. O que é troquelização? Né? Para que serve troquelizar? Né? Então, troquelização. O que é espaçador? Né? Nesse procedimento aí de fazer a prótese fixa, a gente pode ou não usar espaçadores antes de fazer a cera ou a resina, né? Então, para que serve aí? Qual a função dos espaçadores? Cite características de um preparo ideal. É flashback, né? Matéria do primeiro semestre, mas está aí. Vocês já responderam, busca lá o questionário que vocês já fizeram, que você tem a resposta já, tá? Qual a função dos provisórios também é muito importante, então é um assunto que está relacionado. Cite 3 técnicas de fazer provisória, só para agora chegar no início das aulas. É isso que nós vamos fazer, escultura e provisório, está na ponta da língua. Né? Qual a diferença de uma inlay, um lay e uma coroa? Pode desenhar. Né? Qual a função da cera de bordo? E como isolar o gesso aí para trabalhar com a cera de bordo? Porque cite alguns isolantes aí, o que você usa de isolante? Pode ser marcas, tá? Né? Então, isolantes, tá? E uma coroa vinir metaloplástica, né? Então, nós vamos fazer também, né? Tem metal e tem resina. Como que a resina vai ficar presa no metal ali? A retenção é como? Né? Se quiser explicar aí se tem algum material que eu posso passar para melhorar a retenção, também pode explicar. E o metal, o que tem que ter no metal para que prenda a resina, tá? E na metalocerâmica, qual a diferença aí? Como que a cerâmica ela fica unida ao metal, né? O que acontece na metalocerâmica, né? Qual a diferença, né, de um material e o outro? E qual o formato ideal para esse coping aí da metalocerâmica? Esse coping eu tenho dúvida se tem 2 P's ou não. Pela minha teoria, tem um lance que eu lembro aí o Diogo pode me ajudar. Consoante, vogal consoante, aí duplica o P. Eu pesquisei, eu acho muito coping com um P só. Eu acho que é com um P Você só, acha Má. com um P só? Eu falei alguma besteira aí, Com um Diogo? pé só. Tem? Com um pé só? Então, eu acho que é com
com P também, mas eu tenho essa regra na minha cabeça de consoante, vogal, consoante, tem que dobrar o consoante, aí ING, eu não sei se isso é válido aí, se eu estou certo ou errado. Não, acho que é com 2 P's mesmo, não sei. Se ficar com um P, só fica coping. Coping, é coping, aí é 2 P's, isso? Então vou deixar, Acho eu ia que corrigir, vou deixar, valeu. Certeza. Depois você confessar fala uma pra coisa, isso é uma coisa que eu tenho dificuldade também no inglês, porque ou complicação para esse negócio. O que significa copy? Só? Tem significado? Com um P só? Não, copy, sem o ING. Ou essa palavra só existe com ING? Se for só COP, mas só COP, daí pode significar um policial, né? Hã? Ah, policial. Policial. Certo, policial. Tá legal. Só para a gente entender esse termo aí, como escreve, que eu ainda assim tenho um pouco de dúvida. Ok, depois a gente pesquisa melhor. Faz parte da pergunta, hein? Escrever esse copy incerto. Vamos ver quem acha a explicação do correto. Ok. O que é CET, Companhia de Engenharia de Tráfego? Né? Não. Coeficiente de expansão térmica, já respondi. E qual a importância disso nos trabalhos de metalocerâmica? Né? Assim, por que a gente tem que estar esperto com o CET do metal, da cerâmica? Né? O que é isso? Quais as cores da escala Vita clássica? Né? A1, A2, A3, quais são as cores, as 16 cores? Quais as 3 dimensões da cor? Né? Cite uma escala odontológica que utilize esse conceito. Muito legal na aula do Paulo Cano, ele mostrou a escala 3D Master. E eu mostrei para vocês que são 5 níveis de claridade, né? Então, tem a família 1, a família 2, a família 3, 4 e 5. Então, aquelas 5 famílias de claridade dessa escala. Então, ele falou, bom, como são 5 famílias de claridade, se eu quiser mudar de família, basta eu pintar de preto, porque aí vai escurecer. Aí ele mostrou lá, ele pegou um cinza bem escuro, assim, e passou uma camadinha bem fina no dente. Aí a família 2 virou família 3, mesma cor. Impressionante. Né? Então, Coping é com 2 P's mesmo. 2 P's? Au! Valeu! É que vem da forma cônica. Hã? Forma? Cop significa cone também. É um cônico. Significado da palavra. Forma legal. Forma cônica. Embora ele seja meio retentivo, né? Então é a origem desse nome. Legal, obrigado, Diogo. Tá? Então achei muito legal aí, porque daí comprova que aquele 1, 2, 3, 4, 5 realmente são diferenças de claridade, quantidade de branco e preto. Muito legal. Eu não sabia disso. Quer dizer, sabia, mas não sabia que dava para pintar de preto e mudar de cor. Ok. Então, camada bem fina, lógico, né? Senão escurece demais. Quais as cores da... Eu já falei das 3 dimensões da cor. Explique as dimensões da cor. Então, explica lá o que é matiz, o que é saturação, né? O que é claridade. Quais as cores primárias e secundárias da luz? Né? Então, naquele esquema de cor, às vezes eu fico achando que eu estou meio viajando falando dessas cores, que é desnecessário. Não precisaria saber, talvez, isso, mas a primeira aula dele, eu fiquei tão feliz, porque, assim, é o que eles estão ensinando, assim, né? Esses grandes caras aí. Então, eu acho que é importante a gente estudar isso e colocar no questionário e tudo mais. São conhecimentos que são muito importantes, assim, para trabalhar principalmente com maquiagem. Quem vai gostar dessa parte, maquiar dente, cor, tá? Então, é muito legal. Quais as cores primárias e secundárias dos pigmentos? Qual a diferença entre um sistema de cores aditivo e um subtrativo? No curso dele, ele usou essas palavras, né? Então, você juntando todos os pigmentos, por que dá preto? Porque é um sistema subtrativo. Ele mesmo comentou isso, né? Que a união de todas as cores
resulta no preto, que é a ausência de cor. Então, parece que você perdeu a cor, né? Então, tudo virou preto quando mistura, né, as três cores primárias. Por isso que se chama sistema subtrativo. Agora, a luz, não. A gente tem as três cores de luz primária da luz que resulta no branco, que possui todas as cores. Então, sistema aditivo, né? Então, o sistema da luz é aditivo e dos pigmentos subtrativo, tá? Só para dar uma luz aí, que isso está no vídeo, né? Isso eu expliquei, mas foi rápido, tá? Então, uma luz, literalmente, para dar uma luz aí na resposta. Mas se dessa... entender que o pigmento, ele só reflete a cor, e a luz, ela Isso. emite a cor. É fácil entender isso. Exatamente. Então, o pigmento, ele reflete, né? E absorve, né? Também, né? Então, a luz, ela emite, exatamente. Qual a diferença? Já foi. Como aumentar a translucidez de um elemento cerâmico? Então, você vai aplicar cerâmica, você quer fazer um dente mais translúcido. O que você deve fazer? Né? Aí você desenha um mapeamento fictício, assim. Faz de conta que você está olhando a boca do paciente, ajudando o dentista, e você vai desenhar um dente para te ajudar na hora de aplicar a cerâmica. Então, desenha aí um dente que é cor A3, cor A1, né, incisal, bem translúcido e alaranjamento cervical, né? Então, você vai lá, desenha, faz os mamelos, aí você põe, eu vou pôr Transpa Blue, por exemplo, só fictício. Ele é bem translúcido, então, para translúcido eu posso usar transparente, aqui A1, põe lá uma flechinha, A3, né? Faz um mapeamento, igual aquele desenho que eu mostrei, que já era bem requintado, cheio de cores, não precisa. Um basicão, como se o dentista quisesse informar para você, ou você estivesse fazendo uma anotação para te ajudar e você não esquecer lá no laboratório. Definindo depois o que é translucidez e opacidade, né? E quando realizamos uma onlay de cerâmica ou de resina no laboratório, e o dente tem um núcleo dentro, ou uma dentina escurecida, tal, o que você tem que fazer para evitar que aquele núcleo apareça? Que material que você tem que usar ali por baixo para esconder aquilo, né? Aí explica. O que é uma cimentação? Opa, quais as diferenças entre as resinas acrílicas e resinas compostas, né? Qual é a diferença? As resinas da dentadura lá que a gente teve no primeiro semestre e as resinas compostas, que é um material que a gente vai usar na matéria do segundo semestre. É basicão, assim. Esse daqui tem partículas, esse daqui é o monômero, é o metil metacrilato, esse daqui o monômero geralmente é o bis-GMA. Tem diferenças, né, entre as resinas. Resumido assim. Explica a cimentação adesiva que o dentista faz. Na verdade, eu quero que você entenda bem o que é o silano, para que serve o silano, né, que é tão famoso hoje em dia nos procedimentos. Então, desenha ou explica, né? Você tem um trabalho de cerâmica, coloca o ácido fluorídrico, lava, aplica o silano, aplica um adesivo, e aí tem o cimento que vai colar, né? No dente também tem um procedimento que eu já falei. Então, o que é, né, essa cimentação adesiva que os dentistas realizam e realmente, uniquimicamente, né, uma cerâmica ao elemento dentário, né? O que é opalescência? O que são cores complementares, né? Citiligas metálicas utilizadas na aplicação de cerâmica, né? E qual que é a liga que normalmente dá alergia e tem risco de alergia? Então, algumas opções que a gente tem, né, tirando aí o níquel cromo, que tem esse problema, né? O que é câmara de compensação? Não é câmera, é câmara, né? Então, o que é câmara de compensação? Onde ela deve estar localizada, né? Então, dá uma explicadinha nessa câmara de compensação aí. Qual é a função da sílica coloidal nos revestimentos? Né? É o líquido, né? Para que serve esse líquido? Qual a característica importante? Qual a característica importante os revestimentos utilizados com solda de prótese fixa deve ter? Então, quando você vai, assim, vou soldar uma peça, o dentista uniu com resina, né? E aí eu vou fazer soldagem. Esse revestimento aí, você não pode pôr sílica, né? Ele vai expandir e vai modificar a posição aí, né, da peça que está já na posição certa. Então, esse revestimento, na verdade, se mistura com água, né, para não expandir. Já estou respondendo
né? Assim, mais ou menos o que... Então, na solda, a gente nunca põe o líquido, porque senão tem a expansão e muda a posição, tá? Então, mistura com água. É isso aí que é a resposta. Ok. Qual o diâmetro indicado nesses conectores quando a gente vai fazer uma fixa? Então, aqueles conectores que você desenhou lá na primeira questão, qual é a espessura mínima que ele deve ter, senão fratura? E na cerâmica prensada, assim, tem que ser um pouco maior. Qual que é essa dimensão dos conectores? Né? E a cera. A cera também, quando a gente vai fundir, ela tem um mínimo, né, que a cera pode ter. E na hora de fazer uma prensagem, qual é o mínimo que essa cera deve ter? Senão vai falhar essa prensagem. Então, o mínimo que a cera pode ter numa fundição e numa prensagem. Qual é o término ideal de um preparo para metalocerâmica? Aquele término ali arredondado, chanfro, né, para dar espaço, né, volumoso no término que normalmente acinzenta, né? Tem o risco de acinzentar. Quais os componentes de resina composta? Então, a resina composta, ela possui lá... Você já falou até na pergunta da diferença com a resina acrílica. Então, vai estar lá. Essa daí, acho que eu podia tirar essa pergunta. Mas tudo bem, para fixar. Quais os componentes dessa resina composta? Qual o ativador e iniciador da resina foto? O que é metamerismo? Metamerismo, um fenômeno aí de cor. O benefício do vácuo, quando na evolução das cerâmicas, né, o vácuo ajudou em quê? Cite técnicas para a realização de cerâmicas livre de metal. Ah, dá para fazer prensada, né? Dá para fazer na folha de platina e aplicar sobre a folha de platina, dá para fazer no troquel refratário, dá para fazer CAD/CAM. Tem essas técnicas aí para você fazer infraestrutura em zircônia, né, CAD/CAM. Qual a função do berílio na liga de níquel-cromo? E quais as desvantagens de usar o berílio? Que tipo de cerâmica é adequada para aplicar sobre titânio? Né? O titânio ele tem alguns probleminhas, essa cerâmica tem que ser diferente. O que ela tem que ter de diferente? Né? Além do coeficiente térmico similar ao do titânio, tem um probleminha aí. Tá? Se eu utilizo um metal que possui densidade de 8,4 gramas por ml, nossa, isso aqui parece pergunta de concurso, hein? Essa daí né? E realiza um trabalho em cera que pesa 2,2 gramas, já com a câmara de compensação, quanto metal necessito para fazer essa fundição? Tem uma fórmula matemática que você pesa a cera, tal. Essa daí eu vou fazer vocês lembrarem lá. Aí você sabe quanto metal você precisa para fundir. As perguntas, na verdade, eu acho que tá tudo vindo nessa memória de vocês aí. Não tá nada muito fora do que eu ensinei, tá? É mais quantidade do que dificuldade. Qual a diferença entre a cor A1, A2, A3 na escala Vickman? Qual a diferença entre essas cores aí? Esse shade, tá? O Paulo Cano falou muito isso, e eu não falei muito isso, então vou falar agora. Tá? Essa palavra eu quase não falei na minha aula, que é shade. Shade é esses tons, cor de dente, A1, A2, A3. Isso é shade. Às vezes você quer uma pastilha opaca, por exemplo, para fazer prensagem, tem pastilhas que tem shade e tem pastilhas que não tem shade. São neutras, não tem cor nenhuma, são somente opaco para tampar o que tem embaixo. E tem algumas pastilhas hoje em dia, inclusive zircônio, que antigamente era só branco, hoje tem shade, né? Já tem uma corzinha aí de dente. Então ele fala que é muito mais fácil maquiar um trabalho que já tenha shade do que um trabalho que não tenha shade. Isso é óbvio, porque você já está fazendo, né? A base já está pronta para você. Então, você tem que fazer menos queimas, dar menos trabalho, né? Maquiar um trabalho que já tem shade, tá bom? Então, A1, A2, A3, né? Essas daí são shades, tá? Que pode ter mais saturação ou menos. Então, responde aí a diferença entre A1, A2, A3. Quais os tipos e indicações de ligas de ouro, né? Então, ouro tipo 1, ouro tipo 2, ouro tipo 3, qual a diferença entre isso aí? Qual a diferença entre reflexão regular
e difusa da luz. Cite 2 tipos de revestimentos odontológicos utilizados em fundição. Então, tem revestimento que eu posso usar, por exemplo, na prata, que é mais barato. Não preciso de um revestimento fosfatado, que a gente usa, que é para alta fusão. Então, assim, tem 2 tipos aí básicos de revestimento, tá? Quais são esses 2 tipos? O que é camada de dispersão das resinas acrílicas? O que é essa camada grudenta que fica sobre a resina que fica ali após a polimerização na luz? Cite tipos diferentes de resinas compostas. Tem resinas flow, tem resinas universais, tem resinas laboratoriais, tem várias classificações. Também tem resinas microparticuladas, que possuem partículas pequenas, nanométrias, híbridas, assim, mais ou menos, né, tipos de resinas que a gente pode usar no laboratório. Né? O que são stains? Tanto para cerâmica quanto para resina foto. O que são stains? Tá? Por que a resina foto deve ser aplicada com a técnica incremental, aos pouquinhos? Qual o motivo? Que cuidados devemos tomar na aplicação do opaco de resina composta sobre metal? A gente vai aplicar o opaco. O que a gente tem que tomar cuidado? Ele reflete a luz, não penetra. Qual o cuidado? Ufa, cansei já, hein? Grande isso aqui, hein? Não precisa responder tudo no mesmo dia. Vai devagarzinho, né? Pouquinho por dia, aí acaba, né? Só para estar sempre... Então, ok. Eu já deixei com a boca seca, não peguei água, não peguei café hoje aqui. Né? Então, tudo, né, meio aqui. Ok. Por que o anel não? Qual a função do antibolhas nos procedimentos de prótese laboratorial? Explique. Né? Então, para que eu passo antibolhas no trabalho? Que momento eu passo antibolhas? Assim, né? Então, tem 2 situações aí importantes. Tá? Por que o anel de fundição vai para o forno? Depois que eu pus o revestimento homopresa, por que ele vai no forno? Tem 3 motivos que eu falei na aula, que era a pergunta de prova. Tem 3 coisas que o forno ajuda, né? A expansão, alguma coisa aí tem que ressuscitar. Não vou entregar tudo de mão beijada, senão perde a graça. Porque o anel de fundição, já falei. Qual a diferença na desinclusão de trabalhos metálicos fundidos e cerâmica prensada? São muito parecidos os trabalhos, né? Você vai lá, faz com cera, põe um revestimento, num você funde, no outro você prensa. E na hora de abrir o trabalho, qual que é a diferença? Posso martelar os 2? Então é isso. Qual a diferença de um forno de cerâmica convencional e o de prensagem? Uma pergunta de equipamentos aí, né? Até pode pesquisar o preço também, né? Qual a diferença de preço de um forno de cerâmica convencional e um forno de cerâmica aí que prensa pastilhas, tá? Enumere os passos para a realização de um troquel com pinos em molde que foi enviado pelo dentista de silicone por adição, em um molde que foi... posso tirar esse molde aqui que está repetido, ó, vou tirar aqui, peraí, isso... enumere os passos para a realização de troquel com pinos em molde que foi enviado pelo cirurgião dentista de silicone por adição. Ele moldou com silicone de adição, o melhor material que tem, que não distorce com o tempo, mandou lá do Amazonas para a gente, você recebeu. Né? E aí? Tá com sangue? Não. O que você tem que fazer? Chegou o molde. Né? Então, todos os passos. Né? Vai, desinfeta, né? 10 minutos, que material, vaso gesso, recorta o palato, cola os pinos, né? Até serrar e tal, e deixar então, isso daí é importante que nós vamos fazer esse passo a passo. Se vocês tiverem anotado, vai ajudar a prática, tá? Então, o que é moldagem com casquete? E como realizar um casquete, né? Então, um casquete é uma moldagem que o dentista usa com resina, né? E ele pediu para você, faz um casquete para mim. Então, ressuscitada a aula aí, o casquete. Pesquisa, essa daí é para vocês simularem uma situação aí. Né? O dentista quer que você faça um dente 66, né? Pesquise que cor da escalavita corresponde à cor 66 de resinas. Então, vai fazer de cerâmica, mas ele falou que a cor é 66. E agora? Pesquisa lá que cor você tem que usar para parecer o 66 que ele falou. E é ideal e confiável essa correspondência aí,
que você está utilizando, né? Então, comenta esse problema, né? Essa situação. Né? Então, quais as cores de gengiva do kit de caracterização STG? Isso aí já é um pontapé para o segundo ano, que vocês vão fazer caracterização em prótese total. Cite os tipos de mucosa bucal diferentes. A mucosa ali, ela tem áreas, né? Cor diferente. Qual a diferença entre essas mucosas aí? Qual o formato ideal dos pônticos por baixo, ali, sob os pônticos, ou sobre barras, ou sobre próteses? Por baixo ali, qual o formato ideal? Né? Pode ter concavidades, por exemplo. Né? Então, qual o problema de ter uma concavidade? Tá? Então, por baixo do pôntico, qual o formato? O que é sinterização densa do zircônio? Então, o zircônio ali, ele é feito em CAD/CAM, tal, depois ele, né, passa por um procedimento. Tá? O que é a sinterização densa? Tá? Cite regiões da chama utilizada em fundição. Qual é a área mais quente que a gente põe um maçarico, né, para derreter a liga? Então, desenha ali a chama e fala as zonas da fundição. Está terminando uma zona esse questionário aqui. Muito bem. O que é tratamento amaciador do ouro? Raro fazer hoje em dia, mas para a gente ter na mente. O que é uma resina dual, né? E quais Opa, faltou um U aqui, já vamos corrigir. Quais ativadores e iniciadores estão presentes na reação química ali dessa polimerização dessa resina dual aí, que normalmente é usada para cimentação, né? De facetas, próteses, onde não chega a luz. Olha a dica! E 7.1, né? Aqui é particular. Isso daí eu queria saber de cada um. Né? Qual assunto da prótese foi mais interessante e motivador de tudo que vocês aprenderam, na sua opinião aí, com o que você mais se identificou, né? O que você sentiria mais segurança, assim, gostaria de ver mais vídeos e aprofundar, só por ter uma noção aí do perfil aí de vocês, tá bom? Então, várias perguntas, né? Esse daí bem legal aí para vocês que pensam em prestar concurso, prestar provas da área, né? Então, assim, e perguntas assim, né, que envolvem bastante conteúdo, né? Então, tanto de prótese fixa como materiais, né? Não tem muita coisa de anatomia, porque já teve questionário de anatomia, de orto, tal. Se somar todos esses questionários aí, vocês têm também uma carga bem grande de informação. Né? Isso daqui não é para sofrer, né? Ah, desgraçado, vai acabar com as minhas férias. Devagar, faz devagarzinho, só para a gente estar com a mente ainda assim em constante memorização dos assuntos e as pastinhas aí de conhecimento não ficarem na área do subconsciente, tá? Não precisa entregar, não tem data para entregar, né? Na volta a gente comenta as respostas e faz uma conversa, né? Tira as dúvidas, né? Então faz um material aí para vocês, pode até colocar na pasta aí que tem que fazer também do segundo semestre, se você quiser fazer umas respostas com imagens e utilizar o questionário aí na pasta com respostas, né, bem ilustrativas, fica aí a dica, né? Se quiser organizar melhor por assunto, colocar as perguntas de resinas, né, próximas, tal, também não tem problema, tá? Então, é para vocês, na verdade, isso daí é para vocês e para a gente ter assunto para conversar aí nesse período. Se alguém tiver alguma dúvida nas férias, estou disponível, tá? Não tem problema, não. A gente está de férias, mas a gente está aí compartilhando conhecimento sem vínculo aí, né, de horário, tá? Ou compromisso, né, como as aulas. Então, é mais para a gente manter aí o contato. Então, qualquer coisa interessante, dúvida do questionário,
né? Ou o curso que a gente vê que é interessante, vocês compartilham, eu compartilho, tá? Então, basicamente isso, tá? Desejo aí a todos uma ótima férias, né? Saúde, que se cuidem, descansem, associem divertimento e estudos, né? De uma forma lúdica, do jeito que foi o final do curso. Fiquei feliz de ver vocês hoje aí animados, bonitos, né? Interessados, né? Então, considere aí, dado o meu presente de amigo secreto, um abraço aí em todo mundo, tá bom? Saudades. Boas férias. Hoje uma aula bem Obrigada. rápida, né? Mas tá dado o questionário, tá? Agora na hora do almoço, eu vou ainda mexer alguma coisinha aqui, eu acho, tá? E hoje mesmo tá lá no grupo. Isso daqui eu não sei se eu tenho que converter, se no Word. Bom, aí tem que passar para o computador, né? Mas eu vou ver aqui como que eu vou compartilhar esse PDF, o que que eu vou fazer aqui, tá bom? Então é isso. Tudo, alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Gostaram aí das perguntas? Não tem nada muito fora, né? Tudo deu para, né? Assim, foi falado. Então, eu estou contente por isso, porque eu acho que se qualquer curso que vocês assistirem nessas áreas que eu falei, eu acho que vocês vão entender a linguagem, vão assimilar, né? Então, assim, está dado os instrumentos para vocês poderem evoluir aí, entendeu? Cada um com o seu, com aquilo que mais gostou, com aquilo que, né? Mas está dado tudo aí para vocês poderem, né, voar, tá bom? Então, estamos juntos, qualquer coisa que precisar, estamos aí. Beleza? Beleza, Marcelo, obrigada. Valeu, galera. Beleza. Um grande beijo, Boas então. férias. mais. Boas férias. Foi um Boas prazer férias. aí ver Falou. vocês animados aí. Bola para frente, que vai dar tudo certo. Beijo. Tchau, tchau.